Meus queridos e amados, é um prazer estar com vocês em mais um momento de estudo da Palavra do Senhor. Nós vamos orar dando início a esse nosso período aqui, diante da presença do nosso bom e maravilhoso Senhor. Na sequência nós vamos louvar o Senhor com alguns cânticos. Nosso bom e maravilhoso Deus, Senhor, sobre a nossa vida, nós louvamos ao Senhor pela Tua graça, a Tua misericórdia que é derramada sobre nós, ó Pai. Pai, te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem preservado a nossa vida, ó Pai, e por isso nós te louvamos e bendizemos, ó Pai. Nesse momento nós nos colocamos aqui, ó Pai, com o único desejo de buscar a Tua presença, de buscar a Tua face, ó Pai, e de aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos falar, nos ensinar por meio da Tua santa palavra. Continue, ó Pai, falando das nossas vidas, derramando sobre nós a Tua graça tão bendita e especial. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Te louvaremos, Senhor, não importando as circunstâncias. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Perto quero estar. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que sou apenas cego, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Meus queridos, abram suas Bíblias em Atos capítulo 11, versículos 19 a 26. É o texto da nossa meditação nesta noite. Meus amados irmãos, Atos 11, dos versículos 19 a 26, o texto das Sagradas Escrituras nos diz o seguinte: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Meus queridos e amados irmãos, quando nós lemos esse texto, nós vemos a graça de Deus e como o povo estava avançando. Mas eu quero pensar com vocês algumas coisas. A evangelização é algo maravilhoso. Evangelização é algo que nós temos que cumprir como discípulos do Senhor, faz parte do discipulado. A evangelização,
ela é entendida de uma forma geral como a comunicação do Evangelho, ou seja, a boa notícia, a boa nova de salvação da parte do nosso Deus. E assim, essa boa notícia de salvação por parte de Deus anuncia o perdão dos pecados e anuncia uma vida nova que vem pela fé em Cristo Jesus. Meus queridos amados irmãos, quando a gente pensa no trabalho da evangelização, no trabalho do discipulado, nós temos que pensar algumas coisas. Eu quero pensar com vocês algumas coisas que fazem parte do âmbito geral, tá joia? Existe muito material sobre evangelização. Muitos que já foram produzidos, alguns que estão sendo produzidos e diversos, seja na área de filmes, seja folhetos, seja dramatização, seja música, sejam cursos. Tem diversos materiais, a gama de material sobre essa temática é extensa. E diversas pessoas têm trabalhado no transcorrer do tempo, vêm trabalhando nesse transcorrer do tempo, na obra de evangelização. Existiu lá no passado o trabalho das cruzadas, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, onde pessoas se reuniam em estádios, em grandes praças, em grandes centros de eventos, e ali então se pregava, anunciava, pregava o Evangelho. Dentro um dos exemplos mais próximos, algumas décadas para trás, nós lembramos do grande evangelista Billy Graham, que corria o mundo pregando nessas cruzadas, levando pessoas a compreenderem e entenderem o Evangelho. Então são diversos trabalhos feitos em diversos países, em diversos momentos, mas a grande questão que eu quero chamar para nós aqui é que quando nós focamos a nossa atenção apenas em número, em censo, estatística, nós olhamos para a nossa nação, e se você olhar para o âmbito da estatística, ou seja, do número, alguns vão dizer que o Brasil tem alcançado bem o nível alto na evangelização, tem crescido na evangelização. Percentualmente, os evangélicos aumentam na nossa nação. Se olharmos o último censo, compararmos com o anterior, vai se ver um grande número de pessoas que se dizem cristãs. Mas é preciso ter atenção para tratar com essa questão. O que nem sempre se comenta, o que nem sempre é levado muitas vezes a sério, o que biblicamente se pode entender por evangelização. Biblicamente, qual é o trabalho da evangelização na vivência nossa como discípulos do Senhor? Nós sabemos e falamos no último estudo que não há evangelização completa sem discipulado. O que nem sempre se comenta nesse trabalho é o que a Bíblia diz. Então, se nós não evangelizarmos, se nós não estivermos dispostos a dedicar vida em vidas, ou seja, dedicar a nossa vida na vida de outra pessoa para que ela possa crescer com a graça de Deus, nós vamos falhar nesse trabalho. A evangelização, ela não vai se limitar a apenas você pegar um folheto e entregar para a pessoa. Muitos acham que o trabalho de evangelização é pegar um folheto na mão e sair entregando, e nós já fizemos o trabalho de evangelização. Alguns acham que evangelização é apenas convidar alguém para participar de um culto, de um estudo, de um momento ali onde o povo de Deus está reunido, onde existe um grupo ali para debater, conversar sobre a palavra de Deus. Alguns acreditam dessa forma, mas evangelização não é essa questão. À luz das Escrituras, a evangelização só será completa com um trabalho sério de discipulado. Não é apenas apresentar o Evangelho. Você pode apresentar o Evangelho através de um folheto, você pode apresentar o Evangelho convidando uma pessoa
para participar de um culto, mas o trabalho não acaba aí. O trabalho de discípulos do Senhor é investir na vida dessas pessoas que precisam compreender e entender o Evangelho. Eu quero conversar com os irmãos sobre essa questão nesse momento, lembrando a evangelização e o discipulado. Uma primeira coisa que eu quero destacar, uma primeira questão, é que o discipulado ele corrige as noções distorcidas quanto à evangelização. Existem algumas questões que nós acreditamos e pensamos, mas porém elas muitas vezes estão distorcidas. O discipulado que é feito pela igreja, e especificamente falando da igreja no Brasil, né, esse trabalho de evangelização, né, o discipulado que é feito evangelizando pessoas, ele é feito por diversos ramos da igreja. Os ramos mais conservadores, os ramos mais abertos, o ramo mais tradicional, o ramo mais pentecostal e até neopentecostal. Todas as igrejas têm um trabalho de evangelização, têm trabalho nessa área do discipulado. Mas diante do número de igrejas e dos seus membros, o que vai chamar a nossa atenção é qual é a visão dessas igrejas. O que elas pensam, como elas expressam essa fé que elas têm e como elas desenvolvem na caminhada diante dessa circunstância. Como elas caminham, como elas avançam, como essas igrejas vão desenvolvendo esse trabalho. Muitas vezes o que complica a situação é que essas igrejas têm uma visão distorcida sobre a evangelização. E, consequentemente, se ela tem uma visão distorcida sobre a evangelização, ela tem uma visão distorcida do discipulado. Evangelizar, meus irmãos, não é apenas entregar um folheto. Evangelizar não é apenas convidar alguém para ir no culto. Entregar folheto, convidar alguém para vir no culto é bom, nós devemos fazer, devemos continuar a fazer. Apresentar o Evangelho, mandar mensagens evangelísticas para que a gente possa ter uma ponte de contato com a pessoa nesse sentido, quando ela se abre para nós, para esse diálogo. Mas essas questões não são evangelizar. É você convidar, você entregar uma mensagem. Evangelizar também não é fazer um apelo, e se a pessoa então atender, ela já se torna automaticamente salva. Algumas igrejas têm por características fazer um apelo. Ao final da mensagem, ao final do culto, façam um apelo para que aquelas pessoas que estão ali, então, se entreguem ao Senhor. A grande questão com o apelo é que muitos vão pelo emocionalismo. Talvez naquele culto, a forma como aquele que estava pregando falou, tocou o coração daquela pessoa. O cântico que foi cantado tocou o coração daquela pessoa. Ela está emocionada. E então, quando há o apelo, ela vai até ali. Só que é muito interessante pensar no seguinte: todos esses trabalhos que nós falamos de evangelização, nessas cruzadas, muitos iam até a frente no apelo, mas o interessante é que depois, quando se fazia a análise daqueles que foram à frente, que entregaram a sua vida ao Senhor ali, muitos não fizeram de coração aberto realmente para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitos, na verdade, tiveram dificuldade de viver para Cristo depois. Essa é uma questão que nós precisamos estar bem atentos. O fato da pessoa vir para a frente é sinal que ela foi salva? Não, não é um sinal que ela foi salva. A consequência da vida que nós vamos ver, como ela reage, caminha. Então, o simples fato de fazer um apelo para que a pessoa possa atender não é evangelizar. A Bíblia não apresenta pecadores aceitando a Jesus, mas Jesus tocando na vida desses pecadores e então Jesus aceitando esses pecadores para caminhar com Ele e
passarem pelo processo do arrependimento e assim caminhar com o Senhor. Então, não foram eles que aceitaram Jesus, mas o Senhor que os aceitou para caminhar com Ele. Opa, vem aqui, caminhe comigo, pode vir, caminhe comigo aqui. Foi o Senhor que entregou sua vida pelos aqueles que precisam. É um ato do Senhor para a nossa vida. A Bíblia nos mostra pessoas que, sendo bem preparadas e instruídas naquilo que significa, no que significa ser cristão e o que significa ser isso na prática. Ou seja, não é um mero entregar a mensagem, evangelizei e parei. Não, é um trabalho de continuidade. Eu prego, eu anuncio, eu falo do Evangelho e na sequência eu dou continuidade, ajudando aquela pessoa para que ela possa crescer, para que ela possa desenvolver e caminhar diante daquilo que o Senhor nos apresenta por meio da sua palavra. Esse processo é o que nós chamamos do discipulado. Você apresentou o Evangelho, a pessoa entendeu o Evangelho, agora ela quer caminhar com Cristo, então você passa agora do processo da evangelização para o processo do discipulado. Então, o Evangelho vai continuar sendo pregado para que ela chegue na maturidade, para compreender a mensagem que você está levando naquele momento. Mas você começa a colocar outras coisas nessa caminhada. Você começa a aprofundar os valores do Evangelho, a vivência do Evangelho, na prática do Evangelho, na caminhada como povo do Senhor. O discipulado ajuda a corrigir essas compreensões distorcidas quanto ao Evangelho. Uma teologia saudável, uma teologia sólida e bem fundamentada na palavra de Deus, fundamentada biblicamente, ela deve entender que a evangelização é um trabalho, é uma obra que o Senhor nos chamou a fazer. Ela deve entender que a evangelização ela deve ser vista numa perspectiva dinâmica. Ela continua ocorrendo, continua acontecendo a cada dia. Ela se inicia pela comunicação do Evangelho, no anúncio das boas novas do Senhor, e ela se completa com o discipulado, nessa caminhada no processo do crescimento no conhecimento da graça de Deus. Fazer discípulos de todas as nações é uma ordem muito clara, deixada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixada aos seus discípulos naquele primeiro momento e a todos nós, todos aqueles que vierem a ser discípulos do Senhor. Hoje nós, aqueles que o Senhor chamou para viver nesse tempo, nesse período, e tantos outros que nós hoje estamos trabalhando na vida dessas pessoas, falando do Evangelho, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, para que essas pessoas possam compreender e entender a graça do Senhor na sua vida. Esse trabalho é o trabalho de preparar pessoas e por isso se faz necessário corrigir essas noções distorcidas do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o discipulado? Nós precisamos corrigir essas questões que parecem pequenas, mas elas vão crescendo, crescendo, crescendo e se tornam um problema na vida do povo de Deus. Então, essa visão distorcida do Evangelho, ela precisa ser trabalhado com a Bíblia Sagrada, mostrando que não é dessa forma. Não é no nosso achismo, não é o que é melhor para nós, mas é aquilo que o Senhor nos mostra na sua palavra. E assim nós caminhamos com a graça bendita de Deus. Mas o texto da palavra de Deus nos mostra claramente que o nosso trabalho é fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Nós cantamos que é do Senhor todo o trabalho, o nosso trabalho é descansar no Senhor, na sua segurança, na sua graça, viver para Ele, nessa obra que o Senhor nos chamou, que é a obra dEle, fazendo a sua vontade e o seu querer. Mas uma segunda questão que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, nesse período, fala do discipulado, que é um trabalho que completa a evangelização ao ensinar o que significa ser cristão. O trabalho do discipulado ele completa o trabalho da evangelização e passamos a ensinar o que significa ser um cristão. A pregação do Evangelho, o trabalho da evangelização compete a apresentar o Evangelho. O trabalho
do discipulado é completar essa obra, aprofundando nessa questão. Ser cristão é todo o projeto de vida, é o projeto da nossa vida, é o projeto mais especial da nossa vida, da nossa caminhada. É um trabalho, é uma vida de modo diferente do que o mundo vê. É um modo de ver o mundo diferente. A nossa mente se abre, os nossos olhos se abrem, o nosso pensamento se abre, e nós passamos a entender, a enxergar o mundo de uma outra forma. Por isso é de extrema necessidade que a igreja entenda a urgência de sermos uma comunidade evangelizadora. Como igreja, nós temos que ter essa consciência que nós somos uma comunidade, um povo, o povo de Deus, a igreja do Senhor, e nós temos o trabalho de evangelizar, de levar essa mensagem adiante. Mas o nosso trabalho não para na evangelização, ele precisa avançar na pregação do evangelho, naquilo que o Senhor tem falado por meio da sua santa palavra. Nós temos que lembrar que não há evangelização autêntica e verdadeira sem discipulado. A evangelização, ela tem que levar ao discipulado. Esse trabalho tem que dar continuidade. Nós não podemos separar essa questão da nossa vida. Nós somos chamados ao Senhor a pregar o evangelho e a discipular pessoas. É consequência. Se nós estamos pregando o evangelho a uma pessoa, nós temos que estar dispostos a caminhar com ela, para que ela possa crescer e desenvolver na graça e no conhecimento que vem do nosso bom e maravilhoso Senhor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, no texto que nós lemos, nós vemos que os primeiros seguidores de Cristo eram conhecidos e chamados de discípulos, aprendizes do Mestre. Por isso o texto que nós lemos no capítulo 11 de Atos, versículo 26, diz que em Antioquia eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. E cristão quer dizer pequenos cristos ou um seguidor de Cristo. Ou seja, eles foram identificados. Eles já não eram mais os do caminho. Ali eles são cristãos, porque eles seguem o preceito de Cristo, o ensino de Cristo. Eles são discípulos de Cristo. Os seguidores de Jesus, eles têm uma grande responsabilidade, porque eles são conhecidos pelo nome do seu Senhor. E essa questão vai mostrar para nós a necessidade urgente, não apenas de evangelistas, aqueles que pregam e anunciam o evangelho e falem do evangelho constantemente, mas também de discipuladores, pessoas que pregam o evangelho, mas que vão além da pregação do evangelho, que investem a sua vida em vida de pessoas. Por isso nós precisamos de uma coisa essencial para que esse trabalho avance: maturidade na fé. Maturidade emocional. Maturidade nos nossos sentimentos. Para que nós possamos dar o bom testemunho de Cristo, pregar o evangelho, mas mostrar que nós somos transformados no mais profundo do nosso ser, no nosso pensamento, na nossa forma de expressar, para que nós não venhamos a reagir conforme o mundo reage, mas conforme a graça, o amor e o sustento de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada. Por isso essa questão é tão importante, é tão crucial para a nossa vida. O texto nos mostra a pessoa de Barnabé, que no relato aqui de Atos mostra que foi um líder extremamente ativo, alguém ativo na obra do Senhor, alguém importante nessa tarefa, na tarefa de anunciar, de pregar o evangelho aos novos crentes.
Ou seja, ele é enviado e ali ele confirma que existem crentes ali, e ali ele começa a fazer investimento em vida de pessoas. Ou seja, dedicar o seu tempo àquelas pessoas. Os novos crentes eram seguidores de Cristo e precisavam dessa atenção. A recepção de novos membros ao povo de Deus na igreja do Senhor coloca uma necessidade muito importante. Quando nós vamos receber novos membros, nós vamos prepará-los, direcioná-los, para que eles possam entender como funciona a vivência no meio do povo de Deus. Uma pessoa que acabou de chegar na igreja, ela vai se adaptar a essa nova caminhada. E depois de um tempo, quando ela já está aqui, ela já compreendeu o Evangelho, ela já entendeu que Jesus Cristo deu a sua vida por ela, que morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. Quando essa pessoa começa a amadurecer na fé, ela quer um compromisso com a igreja. Porque essa é uma das questões que a palavra do Senhor nos chama a fazer parte do povo de Deus. E a igreja é o povo de Deus. E no nosso sistema, nós temos uma classe para novos membros, que nós conhecemos como a classe dos catecúmenos, ou seja, dos alunos, né, que vão receber a instrução dentro da palavra do Senhor. E durante esse período, essa pessoa e aquelas pessoas que quiserem assumir um compromisso público diante de Deus, passando pelo batismo e a profissão de fé, elas vão passar por algumas questões ali. Vão trabalhar algumas questões, algumas temáticas dentro da palavra de Deus, da doutrina, do ensino do Senhor. E essa é apenas uma parte do trabalho. É uma etapa do trabalho. É uma etapa da vida cristã. A segunda etapa, depois que você já faz parte do povo de Deus, não quer dizer que parou ali o discipulado. Não, o discipulado continua. É a cada dia, a cada momento na nossa caminhada. Seguir a Cristo vai muito mais além das questões intelectuais ou doutrinárias. Elas são importantes, mas saber e guardar as formulações teológicas não quer dizer que nós somos verdadeiramente cristãos. Quer dizer que nós conhecemos bem. Mas se eu sou verdadeiramente cristão, as questões que foram trabalhadas, a doutrina que foi ensinada, ela vai começar a crescer no nosso coração o desejo de querer buscar mais e mais saber da vontade, do amor de Deus e da direção de Deus. Então envolve toda uma vida, até as questões mais complexas da vida. Envolve uma caminhada, envolve toda a complexidade da vida. Discipulado é uma vida com o Senhor, é uma caminhada com o Senhor. E na recepção de novos membros, na sua preparação, envolve esse período que leva alguns meses de dedicação para que aquilo que a pessoa disse, que crê em Jesus Cristo, para que ela possa entender os conceitos mais básicos da caminhada cristã. E conforme se passa, vai se aprofundando. O discipulado, por sua vez, é um processo que envolve toda a nossa vida. Não é só esse período inicial, mas é toda a vida. Tem esse período inicial, mas vai muito mais além, envolve toda a nossa vida. Até o último instante da nossa caminhada, nós estamos sendo discipulados por pessoas, sendo preparados por pessoas para servir cada vez melhor, mais e melhor, dedicando a nossa vida à obra do Senhor. E nós sempre precisamos aprender. Sempre precisamos olhar para Cristo e, seguindo a Cristo, aprender com Cristo a cada dia, a cada momento na nossa trajetória, da nossa caminhada, porque nós somos seus discípulos, servos do Senhor, e para isso nós somos chamados. Mas eu quero chamar a atenção a uma última questão aqui nesse nosso momento de estudo. O discipulado é a única forma de eliminar expectativas equivocadas quanto ao que significa ser cristão e ser igreja. Repito, o discipulado é a única forma de eliminar as expectativas que são equivocadas quanto ao que significa seguir a Cristo e ser igreja. Meus irmãos, eu quero analisar com vocês algumas questões sobre essa questão levantada aqui.
Uma delas é o seguinte: o crescimento numérico da igreja, ele pode mascarar o crescimento real da igreja. A igreja é povo de Deus. A igreja é a expressão do nosso louvor a Deus comunitário, fazendo parte do povo. Só que é o seguinte: por diversas vezes nós estamos preocupados com aquilo que a gente falou lá no começo, números. A estatística, como está a estatística? Como é que está essa questão? Estatísticas nos ajudam a perceber algumas coisas, mas muitas vezes mascaram outras coisas. Quando a gente foca no crescimento numérico da igreja, às vezes nós tiramos a atenção do que realmente é importante. É o crescimento de cada pessoa na caminhada com Cristo. Por trás desse número das estatísticas, nós vemos a seguinte situação que vai trazer para nós tristeza. Tristeza ao nosso coração, como povo de Deus. Existe um grande número de pessoas que abandonam as igrejas evangélicas, já outras ficam pulando de igreja em igreja, e outros criam resistência contra a igreja. Alguns vão abandonar, não vão querer compromisso com o Senhor. Outras vão ficar pulando de galho em galho. Olha, isso aqui me desagradou, eu vou para cá. Isso aqui me desagradou, eu vou para cá. Isso aqui me desagradou, eu vou para cá. Quando vê, a pessoa já passou por todas as igrejas da cidade, daqui a pouco começa a passar de novo. Fica pulando de galho em galho, não assume um compromisso com o Senhor. E outros criam resistência com as igrejas. Ou ficaram machucadas, ou viram pessoas machucadas, e então caem nessa questão. Algumas pesquisas sobre essa temática apontam para a seguinte realidade, que eu quero destacar algumas questões aqui. Nessas pesquisas feitas com relação às pessoas à igreja, essa pesquisa aponta que muitos que se declaram evangélicos não são praticantes, ou seja, se diz evangélicos, mas não são vinculados a uma igreja. No censo do nosso país você encontra essa questão. Você encontrava quanto a outras religiões. Olha, eu sou dessa religião, mas não sou praticante. Agora muitos se dizem evangélicos não praticantes, ou seja, eu não vou à igreja. Eu não preciso ir na igreja, mas eu sou cristão. Outra questão que essas pesquisas nos apontam é para os desigrejados. Que muitos dos que hoje se consideram desigrejados faziam parte de igrejas que defendiam a teologia da prosperidade. Ou seja, mais da metade da porcentagem, mais de 60% da porcentagem dessas pessoas que abandonaram a caminhada com o Senhor, que se intitulam os desigrejados, que não precisam de igreja, viveram uma realidade de teologia da prosperidade, no qual você tem que dar dinheiro para ser abençoado. E essas pessoas viram que a igreja perdeu sua credibilidade, porque só estava atrás do recurso. O sustentar a obra de Deus, o ofertar, faz parte da vida do povo de Deus. Dar dízimos é uma responsabilidade nossa como povo de Deus. Quando nós dizimamos, na verdade, nós estamos reconhecendo de onde vem o sustento. O sustento vem de Deus. O dízimo não é errado, ele é bíblico. A grande questão está no seguinte: muitas igrejas, nessa questão da teologia da prosperidade, você dá e você é abençoado. Ou seja, faz uma troca, a compra da bênção. E quando a pessoa não recebe isso, aquilo que para ela foi prometido, ela desanima e acha que Deus não está olhando por ela, não está velando por ela.
Outra questão é que muitos declararam que não voltaram mais para a igreja. Ou seja, chegou no ponto que, olha, estou desgastado, eu não volto mais. Muitos falaram que não voltariam mais para a igreja. Isso aponta para nós uma questão. A falta de compromisso sério com a evangelização e o discipulado tem levado a igreja a essa triste realidade. Essas questões são apenas poucas entre várias que poderiam ser citadas. Mas são apenas 3 dentre as várias possíveis. A falta de um compromisso real, de um compromisso sério com o evangelho, com o discipulado, tem levado a igreja a enfrentar essa triste realidade, essa triste situação. Muitos abandonaram a vida na igreja por decepção quanto ao que foi prometido e o fato do que eles viram e o que eles encontraram na igreja. Foi prometido diversas coisas, mas quando eles chegaram, começaram a conviver, não chegava nem perto daquilo que foi prometido. Alguns criam resistência com modelos de igrejas que são institucionalizadas. Ou seja, a atenção para a instituição está maior para a atenção para o evangelho. E aí se cria problema. Toda igreja pode passar por esse problema. Quando ela começa a se olhar mais como uma instituição, ou como algumas igrejas são como mais empresas, e não olham para as pessoas como realmente devem ser alvos da graça de Deus. As pessoas são só mais pessoas para serem atingidas, para que a instituição continue sobrevivendo. Só que não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para pregar o evangelho, anunciar o evangelho, levar a boa nova de salvação àqueles que estão perdidos e prepará-los para que eles possam viver com o Senhor nessa caminhada com Ele. A igreja ela precisa estar atenta, ela precisa estar focada, ela precisa permanecer firme, permanecer naquilo que compete a ela, naquilo que Deus determinou a ela. Firme, fiel a Deus. A igreja ela precisa se manter firme com o foco de ensinar o que significa ser um seguidor de Cristo, qual é a consequência de ser um seguidor de Cristo, o que isso vai implicar na minha vida, o que isso vai implicar na minha história, como isso vai mexer comigo, como isso vai mexer com a outra pessoa. Eu não posso esconder isso das pessoas. Evangelho é algo para ser vivido. Evangelho é algo para ser levado a sério, totalmente levado a sério. Evangelho é caminhada, é vida, é história com o Senhor. É poder falar do que Cristo tem feito na minha vida. É falar o que Cristo tem feito na vida da nossa igreja. É falar o que Cristo tem feito através de pessoas, capacitando, preparando pessoas. Meus amados e queridos, evangelização é importante, mas não é só ir. Ela vai além. O trabalho de evangelização é chamar a atenção para o evangelho, para essa mensagem salvadora. O discipulado é aprofundar essa mensagem salvadora na caminhada. Então, meus queridos e amados irmãos, discipulado não é um mero programa a ser feito pela igreja. Discipulado é caminhada com Cristo, é vida com Cristo. É dedicar a nossa vida nessa caminhada. É entender a ação poderosa e soberana de Deus sobre a nossa vida. Discipulado é viver com o Senhor, pregando, anunciando o evangelho, caminhando pela sua graça bendita. Nós vamos orar, encerrando esse nosso momento, colocando as nossas vidas diante da presença do Senhor, rogando do Senhor a sua graça, a sua misericórdia, o seu sustento sobre as nossas vidas. Pai de amor, de infinita bondade, Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor continue nos capacitando, ó Pai, para
pregar o teu evangelho, nessa tarefa de evangelização nos qual o Senhor nos chamou a fazer, mas entender que essa tarefa não para aí, ó Pai. Essa tarefa continua, ela se desenvolve. Pai, assim como o Barnabé dedicou a sua vida, ó Pai, para que outras pessoas pudessem crescer na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, quando ele dedicou a sua vida a Paulo, para que Paulo pudesse compreender a graça do Senhor nessa caminhada de mais de um ano, Pai, que ele dedicou ali. Que nós possamos entender que o trabalho do discipulado, ele caminha junto com a evangelização. A evangelização aponta para a obra do Senhor. O discipulado é o aprofundamento em quem o Senhor é, como o Senhor tem agido, como o Senhor continua agindo na nossa história. Continue, Senhor, abençoando as nossas vidas. Colocamos a vida daqueles que têm enfrentado dificuldades, seja desempregados, seja, ó Pai, pessoas que têm enfrentado dificuldade na saúde familiar, pessoal, sentimental, ó Pai, pessoas que têm enfrentado depressão nesse período, ó Pai, tão difícil e complicado que nós temos vivido. Pedimos que você esteja agindo com misericórdia, graça e poder na vida dessas pessoas, fazendo a tua vontade, nos levando a entender a tua graça, a tua misericórdia, a tua direção. Pai, continue nos abençoando, nos direcionando e nos capacitando, para que possamos testemunhar mais e mais a tua graça, do teu amor, evangelizando pessoas, discipulando pessoas para viver contigo. É o que nós pedimos e te agradecemos, no santo e precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e que o conforto e o consolo do Santo Espírito de Deus seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, na direção e na graça do nosso bom Deus.